As conquistas das últimas décadas. No ano de 2000, nós tínhamos 13,1% da população abaixo da linha da pobreza e agora nós temos apenas 4,4%, ou seja, houve um significativo diminuição desses números, em torno de 67%, o que significa um grande esforço feito por todos, né, inclusive, como eu disse, pela sociedade civil. E mesmo com grandes avanços, há muito trabalho pela frente. E ainda nós estamos falando de um número em percentuais de 4,4%, mas que representaria mais ou menos 270 mil pessoas em Santa Catarina que ainda estão passando fome. E dentro do princípio que rege inclusive o nosso movimento e a lógica que nós temos de não deixar ninguém para trás, nós entendemos que ainda há muito o que se fazer, porque se nós analisarmos esse número de forma isolada, nós estamos falando praticamente de uma cidade de Criciúma ou de Blumenau inteira passando fome. No programa de hoje, como Santa Catarina auxiliou o Brasil a ser o país que mais contribuiu para a redução da pobreza extrema no mundo. O Sustentar está começando agora. As políticas públicas desenvolvidas nas últimas décadas possibilitaram a redução de 25,5% para 3,5% no número de brasileiros em situação de pobreza extrema, superando a meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 5 anos antes do estabelecido pelas Nações Unidas. Nós temos que comemorar que, por exemplo, num espaço de 10 anos, nós conseguimos evoluir 67%. Agora, claro, nessa área social sempre há trabalho para se fazer. Mas a concentração de renda é um dos fatores que dificultam o avanço nos índices ligados à extrema pobreza. Um outro aspecto que é exatamente a diferença de classe. Se nós pegarmos a estratificação da sociedade de Santa Catarina, nós vamos verificar que nós temos um grande número, quase que 95% da população, né, está dividida entre exatamente os 20% mais pobres e os 20% que estão na faixa intermediária. E apenas 4,5% da população de Santa Catarina inteira é que concentra 20% da renda de todo o estado, ou seja, é uma alta concentração. Então nós ainda temos diferenças econômicas que precisam ser vencidas. E isso é um trabalho que perpassa por uma política econômica, macro, inclusive de país, mas também de Estado, passa pela própria questão do desenvolvimento, né, de novas tecnologias, de outras formas de trabalho, de emprego, de distribuição de renda. A seguir, o reconhecimento do trabalho desenvolvido no Brasil foi através do combate à extrema pobreza. As políticas públicas desenvolvidas pelos governos federais, estaduais e municipais auxiliaram na diminuição dos índices de extrema pobreza no nosso país e no nosso estado. Então, o dado positivo é que o Brasil, em 1990, tinha 25% da população vivendo na extrema pobreza. E agora, em 2012, caiu para 3,5% da população nessa condição. Santa Catarina era 15%, caiu para 1%. Então, mostra um progresso bastante importante. Porém, ainda é pouco conhecido e pouco divulgado essa conquista da sociedade brasileira, que é políticas públicas federais, políticas públicas dos estados, muitas vezes dos municípios,
o esforço da comunidade local, de uma empresa, de uma ONG, que ajudaram também a minimizar ou diminuir muito a população que estava na extrema pobreza. Eu acho que o Brasil, como um todo, comprovou e deu uma lição muito importante para o mundo, né? Que é possível reduzir pobreza, erradicar pobreza extrema e, ao mesmo tempo, reduzir as desigualdades da renda, mas em outros aspectos também. Com políticas focadas, com parcerias, isso que é extremamente importante, parcerias entre a gestão pública, a sociedade civil e setor privado, que é possível sim. Num país que é país tropical, num país que é país que saiu de uma ditadura, que está recente, né, no sistema democrático, é possível sim. Então, essa lição, ela se aplica no âmbito nacional e muitos países estão olhando para o Brasil para aprender como que foi feito. Mas o mais importante, assim, o mais importante não é só cair de 25 para 3, é quantas milhões de pessoas que estavam fora de uma condição digna, agora estão tendo dignidade mínima como seres humanos, né? Então, isso que eu acho importante avaliar não só o número, mas o significado quantas vidas a gente salvou, crianças, mulheres, jovens. E, ao mesmo tempo, esses números refletem um pouco, como eu disse, essa questão da economia. Ou seja, aqueles que ficam à margem do sistema econômico, que não conseguem emprego, etc. e tal, são esses que muitas vezes acabam indo para esse percentual de 4,4. Ainda, como eu disse, é um percentual bastante pequeno, se nós considerarmos que o estado de Santa Catarina tem mais de 6 milhões de habitantes, né? Então nós estamos falando aí de 270 mil, mas como eu disse, não dá para a gente desprezar, né? Porque é um número bastante significativo e partindo do pressuposto que a ideia é de que todos nós tenhamos uma vida digna e tenhamos qualidade de vida. Então, se ainda ficar apenas um, que não sejam 270 mil, mas que sejam apenas um, nós estaremos ou continuaremos trabalhando para que esse um também tenha essa vida digna. Tem vários aspectos dessa desigualdade, tem várias regiões do país que não foram tão bem quanto os outros, né? E também tem vários grupos das pessoas que ainda precisam um apoio, um esforço maior para que eles também pudessem aproveitar dessas oportunidades. Isso nos dá muita satisfação de ter ajudado a melhorar as condições de vida das pessoas. E mostrou que tem que ser um esforço de todo mundo, né? Por mais positivo que seja o compromisso de um governo federal, estadual, municipal, mostrou que as universidades ajudaram, uma associação de pais, uma empresa. Então, quando todo mundo se junta em nome de um interesse comum, do bem comum, o resultado é extraordinário. E a gente fica muito satisfeito com essa melhoria da vida das pessoas lá no bairro, no estado, no país. Eu acho que o problema não é tanto a ausência dos dados, por exemplo, que comprovam ou desprovam um fato ou outro fato. O que eu vejo como desafio, de fato, é cidadão comum começar a acessar essas informações e se referenciar a elas no processo de avaliação política, no processo de análise. Acho que é isso que é importante. E nesse trabalho, o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, com o seu esforço em levar as informações sobre objetivos de desenvolvimento do milênio até as comunidades, com seu esforço em utilizar os indicadores objetivos construídos em parceria para avaliar o progresso, para monitorar o progresso, para incentivar os gestores locais também a tomar iniciativas focadas em ODMs, essa parceria é de extrema importância, porque de fato dessa forma o Brasil está mudando a sua cultura política. A crise de 2008, que nasceu nos Estados Unidos, merece uma reflexão e ela ainda está trazendo consequência para diversos países e
e para o Brasil, para os estados e municípios, né? Quem provocou a crise? É quem trabalha ou quem especula? Então, a gente tem percebido que quem procura especular na economia é o que mais trazem crises e mais trazem danos ao meio ambiente, às famílias, aos países. E ninguém está na cadeia, ninguém foi preso, né? Mas milhares de pessoas perderam emprego, são afetadas. Cada pessoa pode acessar as informações e utilizar elas na avaliação do desempenho da política pública e do gestor, do vereador, do senador. Como que as propostas desse político vai fazendo diferença, como que as propostas desse político estão alinhadas com plataformas que ele ou ela promoveu na hora de eleição e como que elas então estão atendendo às demandas e necessidades da comunidade daquela pessoa. Então essa mudança da cultura política eu acho que está em curso, sim, que vai fazer com que de fato a comunidade e a sociedade brasileira como um todo vai avaliar o desempenho daqui para frente. Eu queria ver muito né, o reconhecimento também. A necessidade da sustentabilidade não é mais um desejo acadêmico, uma vontade, porque eu gosto muito do meio ambiente. Não, sustentabilidade passou a ser uma necessidade para salvar o planeta e salvar a humanidade. Por quê? Porque a humanidade, o consumismo predominante, que hoje vigora em vários países e numa parcela da população brasileira, já consumimos 1,5 planeta. Se a gente continuar nesse ritmo, nós estamos levando o planeta à destruição. Esse paradigma tradicional de cooperação norte-sul mudou para a cooperação sul-sul, que comprovadamente é um processo, um jeito de assistência técnica, de cooperação técnica, de fato, nem tanto assistência, né, quanto cooperação, troca, mais eficiente e efetivo. E o Brasil é um grande protagonista nesse campo, tendo várias soluções, várias políticas que deram muito certo, vários programas e experiências que deram e continuam dando muito certo, podendo apoiar outros países que talvez estão começando só esse processo, né? E o Itamaraty, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, também tem investido bastante na disseminação dessas experiências, no protagonismo brasileiro mundial nesse sentido. Então, sustentabilidade passou a ser uma necessidade urgente, agravada pelas mudanças do clima, né? O fenômeno que a gente está vendo em Santa Catarina não é mais um fenômeno que acontecia de 10, 20 anos. Cada vez esses fenômenos climáticos estão acontecendo com mais frequência. Todo ano, o enchente seca ou um tornado, um furacão extratropical, exigindo da nós mais energia, mais força, mais coragem a fazer mudanças profundas, senão nós corremos sérios riscos de ter colapsos econômicos, ambientais, sociais e afetar muito a próxima geração. No próximo bloco, representantes da ONU que estiveram no estado participaram de fórum sobre economia solidária.
Durante a passagem pelo estado, membros da ONU participaram de fóruns sobre economia solidária. Precisa ter uma reflexão mundial. Não dá mais para 46, 48 grandes famílias, eles detêm mais renda que 3 bilhões de pessoas no planeta. Então, a comunidade internacional, as pessoas têm que refletir sobre um outro modelo de desenvolvimento que seja mais sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Como desigualdade de gênero, também de raça, também existem desigualdades regionais, né, que devem ser abordadas. E realmente, após analisar o desempenho das políticas no âmbito nacional, né, é importante se aprofundar e entender melhor o porquê que essas políticas não fizeram um impacto tão grande quanto em outros casos, né? Então, acho que essa avaliação tem que ocorrer e esse aprimoramento tem que ocorrer e ele está ocorrendo. Então, todas as iniciativas de economia solidária, elas são fundamentais porque elas colocam as pessoas em primeiro lugar, elas não colocam o lucro como a qualquer preço, elas colocam o objetivo de ter resultados econômicos para os projetos se perpetuarem, né? Mas é uma outra lógica de funcionamento da economia e da sociedade. Então ela tem uma necessidade, um potencial fundamental. Mas não podemos esquecer, do outro lado, a repensar que modelo de economia nós queremos. Recentemente em São Paulo ocorreu situação quando foi impedida a construção das novas ciclovias. Parte da sociedade interessada em promoção dessa ciclovia se reuniu, exigiu que fosse reavaliada essa decisão e a resposta da Justiça e da gestão pública, né, foi se ir para trás e parar, né, e reavaliar. Isso me mostra, né, que as propostas objetivas, que a força da sociedade se pode mudar a realidade. Então, acho que esse é um avanço muito interessante que eu pessoalmente observo aqui no Brasil. Objetivos da sustentabilidade que não esqueça de ninguém, não deixa ninguém fora dos avanços, né? Nós não podemos mais sobreviver, aceitar que seja bom para alguns, né? Enquanto poucas famílias detêm muito da renda mundial, 3 bilhões ainda vivem em condições ou da extrema pobreza ou da pobreza. Isso a humanidade não pode mais aceitar. Na verdade, o movimento Nós Podemos Santa Catarina se caracteriza exatamente por um movimento de mobilização da sociedade civil. Hoje nós somos mais de 170 instituições em todo o estado de Santa Catarina e elas têm se mobilizado em torno dos objetivos do milênio. Em especial com relação ao objetivo 1, que é o objetivo que trata da erradicação da fome e da pobreza, nós tivemos avanços bastante significativos, melhor dizendo, no estado de Santa Catarina.